Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema, crucial para muito brasileiro. Como é que a gente constrói um caminho para uma reforma mais tranquila? Temos aqui um material bem interessante que olha para os desafios, mas também, e isso é importante, para soluções práticas, né? Sabe, para quem está ali nos 30 e poucos anos, pensar em reforma, nossa, parece algo de outro mundo, né? Muito, muito longe. Só que os números, eles contam uma história um pouco diferente. A esperança média de vida aqui no Brasil, segundo o IBGE, já está passando dos 76 anos. Aí você junta isso com um cenário econômico que, bom, raramente está estável. E planejar deixa de ser tipo uma opção e vira uma necessidade mesmo, urgente. Vira sim, totalmente. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que destrinchar esse material todo. Qual que é o retrato real da grana, da situação financeira que o pessoal enfrenta? Onde é que estão os maiores nós para desatar? E claro, o mais importante, o que dá para fazer na prática agora, sabe? Para ter um futuro financeiro mais seguro. Ok, vamos lá, vamos desconstruir isso. Que tal a gente começar por essa sensação de que a reforma está lá na frente, sabe? Mas o fato da gente estar vivendo mais, isso já muda tudo, né? Muda completamente o jogo. Exatamente. Uma esperança de vida maior significa, assim, um período mais longo de reforma para financiar. Mais anos, né? Junta isso com a nossa velha conhecida instabilidade econômica. E o risco de chegar lá na frente sem grana suficiente é muito real. Infelizmente, é até comum, sabe? Mesmo entre gente mais jovem que acha que ainda tem muito tempo pela frente. A análise que a gente tem aqui é bem clara. Adiar o planejamento é tipo brincar com a sorte. Tem até uma frase forte no material que diz: a melhor hora para planejar sua aposentadoria é agora. Não deixe para amanhã, o que pode ser resolvido hoje. Impactante. É. A urgência vem daí. Viver mais num país cheio de incertezas econômicas. Entendi. A urgência está clara, mas o que na prática dificulta tanto esse planejamento para tanta gente? Porque os números que as fontes trazem são sérios. O Banco Central fala em, 64% das famílias com dívidas. É muita gente. É muita gente, sim. E o Serasa ainda complementa. 27% com o nome sujo, muitas vezes por causa do cartão de crédito. E tudo isso num contexto onde a renda média mensal, segundo o IBGE, fica ali perto dos R$ 2.900. É um ponto de partida apertado, né? Bem apertado. E aí você tocou num ponto que o material bate muito na tecla. O cartão de crédito. O alerta é quase um grito, né? Diz assim, muitos brasileiros acabam pagando juros de até 200% ao ano em cartões de crédito rotativo. Esse é um dos maiores vilões do orçamento familiar. 200% ao ano. Dá para ter uma ideia do estrago que isso faz na capacidade de alguém juntar dinheiro. É absurdo. É absurdo. E o que é fascinante aqui é como essa dívida, sabe, especialmente a do cartão, com esses juros estratosféricos, ela funciona como uma âncora mesmo. Pesada, ela não só come uma parte gigante da renda, mas impede a pessoa, psicologicamente até, de olhar pra frente, de conseguir poupar, de pensar em investir. Trava tudo, né? Trava tudo. Os dados do Serasa que você falou são brutais. Para muita gente, falta quase metade da renda, 46% só para viver sem fazer mais dívida naquele mês. E para piorar, outra informação aqui do material, 63% dos brasileiros não têm uma reserva de emergência. Nenhuma. Nossa. Aí vira um ciclo vicioso, né? Aparece um imprevisto, a pessoa não tem reserva e recorre ao quê? Crédito fácil e caro, rotativo do cartão, cheque especial. Aquele limite extra na conta, né? Que parece amigo, mas que também cobra juros altíssimos se usado, e aí a dívida só cresce. A dependência do empréstimo consignado também é um ponto. Embora os juros sejam menores, né? Mas compromete a renda futura por muito tempo. É, o quadro é bem complexo, sem dúvida. Mas se o diagnóstico é esse, o material também tenta mostrar uma luz no fim do túnel, né? Oferece um roteiro, um passo a passo bem prático. E o interessante é que não é nada de outro mundo. São ações que parecem impossíveis. O primeiro passo que eles sugerem é quase um choque de realidade, assim. Avaliar a situação financeira atual. Botar no papel ou no aplicativo, eles até citam Organize, Guia Bolso. Quanto realmente entra e, principalmente, para onde está indo cada centavo. Ser honesto consigo mesmo.
E essa clareza inicial, olha, é tudo. Sem saber para onde o dinheiro está indo, como é que você toma a decisão? É como navegar sem mapa, né? Esse raio-x financeiro é a base para qualquer mudança. Muita gente até se assusta quando vê o quanto gasta com coisinha pequena, que somada vira um montão. Exatamente. E com essa clareza na mão, vem o segundo passo: criar um orçamento detalhado. Pode parecer básico, né? Meio chato até para alguns, mas as fontes insistem. É fundamental. Não precisa ser algo super rígido, mas um guia para as despesas. Sim, porque o orçamento te ajuda a achar esses ralos, sabe, por onde o dinheiro some sem a gente nem ver. E permite direcionar melhor a grana, definir prioridades. Não é sobre cortar tudo que dá prazer, não é isso. É sobre gastar com consciência, alinhado com seus objetivos, incluindo de longo prazo, como a reforma. Faz sentido. E aí a gente chega no terceiro passo, que o material trata como nossa prioridade máxima: eliminar dívidas, começando pelas mais caras. E aqui, claro, cartão de crédito e cheque especial voltam a ser os inimigos número 1. Tem um exemplo no material que é muito forte. Imagina uma dívida de R$ 10.000 no cartão com aqueles juros de 200% ao ano. Se a pessoa paga só um mínimo, essa dívida pode dobrar assim, num estalo de dedos. É uma bola de neve quase imparável. É exatamente por isso que atacar essas dívidas de juros altos é tão crítico. Não é só matemática para economizar dinheiro, é para recuperar o controle, a paz de espírito. Pagar esses juros abusivos é como tentar encher um balde furado. A energia e o dinheiro que vão ali podiam estar construindo o futuro, né? Com certeza. E outra coisa, se livrar dessas dívidas traz um alívio psicológico enorme. Libera espaço na cabeça que antes era só preocupação. Então, renegociar, buscar taxas menores, usar qualquer dinheirinho extra para abater o saldo principal, tudo isso é vital. Faz todo sentido. Uma vez que essa hemorragia dos juros altos começa a ser controlada, o quarto passo recomendado é reservar um valor mensalmente para poupar ou investir, mesmo que seja pouco no início. E aqui a palavra-chave é hábito. O material fala muito disso. Começar pequeno, mas ser consistente é muito mais poderoso do que ficar esperando ter uma bolada para começar. R$50, R$100 por mês. O importante é incorporar isso na rotina, tornar automático, se der. Entendi. Com o hábito criado e as dívidas caras sendo atacadas, o quinto passo é começar a investir, fazer o dinheiro trabalhar pra gente, né? As fontes sugerem opções que são consideradas mais seguras e acessíveis para quem está começando. Tipo o Tesouro Direto. Citam especificamente o Tesouro Selic, que anda junto com a taxa básica de juros, ou CDBs de bancos digitais, que geralmente rendem um pouquinho acima do CDI, aquele indicador, né? Que serve de referência para um monte de investimento. São ótimas portas de entrada, sim. O Tesouro Selic, por exemplo, tem liquidez diária, baixo risco. É ideal para reserva de emergência ou para os primeiros passos no investimento. E o ponto crucial aqui, pensando lá na frente na reforma, é começar a botar os juros compostos para trabalhar a seu favor. Mesmo com pouco dinheiro por mês, o tempo é um aliado muito poderoso. É a tal mágica dos juros compostos, né? Exato. Não é só o dinheiro que você põe que rende, mas os juros que ele gera também começam a render juros. É isso que faz o bolo crescer ao longo dos anos. Legal. E o sexto passo é sobre usar aquelas granas extras que pintam de vez em quando. FGTS, 13º. Usar isso com estratégia. Isso mesmo. São oportunidades de ouro para dar um gás no plano. Seja para quitar o resto de uma dívida cara mais rápido, seja para turbinar os investimentos. É usar a cabeça, né? Aproveitar esses momentos. O sétimo passo que eles mencionam é, para quem se encaixa, considerar programas governamentais de habitação. Tipo Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela. Como isso ajuda na reforma? Olha, a lógica é que se você consegue reduzir o gasto com moradia, seja aluguel ou um financiamento com juros altos, isso libera uma fatia importante da renda todo mês. Esse dinheiro que sobra pode ir direto para a poupança e para os investimentos de longo prazo. Fortalece o plano para a reforma, entendeu? Entendi. É mais uma peça do quebra-cabeça do orçamento. Exatamente. Pode fazer uma bela diferença para muitas famílias. Certo. E por último, o oitavo passo, que parece óbvio, mas que muita gente esquece. Monitorar e ajustar o plano de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano.
Fundamental. A vida muda, né? A renda muda, os objetivos podem mudar, a família cresce, aparecem imprevistos. O plano financeiro não pode ser uma foto estática. Tem que ser um filme, um documento vivo que se adapta para continuar funcionando. Revisar todo ano garante que você está no caminho certo ou que precisa ajustar a rota. Ok, esse roteiro de 8 passos parece bem completo, bem pé no chão, mas a pergunta que não quer calar é: isso funciona mesmo, na vida real? Ótima pergunta. E, felizmente, o material que a gente analisou traz sim alguns estudos de caso para mostrar como essas estratégias podem dar resultado concreto. São exemplos que ajudam a gente a visualizar, né? Um deles é o da família Souza. Eles tinham uma renda familiar de R$ 5.000, que não é baixa, né? Mas estavam enrolados numa dívida de R$ 10.000 no cartão. Provavelmente pagando aqueles juros absurdos que a gente falou. A estratégia deles foi em 2 frentes. Primeiro, foram lá no banco e conseguiram renegociar a dívida. Conseguiram condições melhores, juros mais baixos. Segundo, quando receberam o 13º, em vez de gastar, pegaram a grana e usaram para abater uma parte grande do saldo devedor. O resultado, segundo a análise, uma redução de 80% no total de juros que eles pagariam ao longo de um ano se não tivessem feito nada. Uau! 80% a menos de juros? Isso é um impacto enorme no orçamento. Mostra como agir sobre a dívida cara faz diferença. Muita diferença. É dinheiro que deixou de ir para o banco e ficou com a família. Deu um respiro financeiro. E qual outro exemplo que tinha? O outro caso é o do João. Um perfil diferente. Um rapaz jovem, com renda mensal de R$ 3.000, pensando mais em começar a construir patrimônio para o futuro. A estratégia dele foi focada na consistência. Começou a investir R$ 200 todo santo mês no Tesouro Selic. O material faz uma projeção interessante. Se ele mantivesse a disciplina por 5 anos, e supondo uma taxa Selic média de 6% ao ano, claro que essa taxa varia, né? Sim, é uma estimativa. Exato. Ele teria acumulado mais ou menos uns R$ 13.000. Pode não parecer uma fortuna, mas demonstra o poder de começar cedo e ser consistente, mesmo com valores que cabem no orçamento. Mostra ali os juros compostos trabalhando quietinhos. É a prova de que o hábito é poderoso. Muito. E se a gente conecta isso ao quadro geral, o que esses exemplos mostram é que as estratégias não são só teoria, né? São ações que funcionam, que pessoas reais, com rendas e desafios diferentes, podem colocar em prática. E elas geram resultados que dá para ver, seja aliviando o peso da dívida, seja construindo pouquinho a pouquinho um futuro financeiro mais sólido. Mostra que dá para virar o jogo com planejamento e disciplina. Olha, percorremos um caminho bem interessante aqui. A gente viu os desafios, os números que assustam um pouco sobre dívidas, falta de poupança, mas também exploramos um roteiro prático, com soluções, e vimos exemplos de que dá certo. Então, o que tudo isso significa? Qual a grande mensagem que fica dessa análise? O material termina com uma frase que eu achei bem inspiradora, sabe? Porque muda um pouco o jeito que a gente costuma pensar sobre planejar as finanças. Diz assim: o planejamento financeiro não é sobre restrição, mas sobre liberdade. Cada real bem direcionado é um passo a mais rumo à sua independência. Eu gostei muito dessa ideia. E essa mudança de olhar é fundamental. Muitas vezes a gente associa planejamento financeiro a cortar cafezinho, a viver apertado, algo pesado, restritivo. Exato, parece punição. Pois é. Mas a essência da proposta, como o material coloca muito bem, é o contrário. É uma ferramenta de empoderamento. Quando você organiza suas contas, se livra das dívidas caras que te prendem, começa a poupar, a investir, você não está se restringindo, você está, na verdade, comprando sua liberdade futura. Está ganhando controle sobre o seu destino financeiro, está construindo a chance de fazer escolhas lá na frente. Escolhas como? Talvez a escolha de se aposentar mais cedo, ou de mudar de carreira, de abrir um negócio, ou simplesmente a escolha de viver a velhice com dignidade, com segurança, sem depender dos outros financeiramente. É sobre construir opções, sabe? Construir liberdade. E excelente ponto. Chegando então ao fim da nossa conversa, o recado parece bem claro. Planejar a reforma de forma ativa não é só importante por causa da longevidade da economia estável, mas é também algo totalmente possível. Mesmo começando pequeno, mesmo tendo que lutar contra as dívidas que, a gente viu, afetam tantos brasileiros.
A chave, como apareceu várias vezes, é atacar primeiro as dívidas com juros lá em cima, como as do cartão. Resolvendo isso, o caminho para poupar e investir com consistência fica bem mais livre. Fica assim. E antes da gente encerrar, tem uma reflexão um pouco mais ampla que o material inspira a gente a fazer, não é? Algo que vai além do bolso de cada um. Tem sim, exatamente. Para a gente pensar um pouquinho além do que foi diretamente dito, isso levanta uma questão importante. Se a gente pensa nesse cenário econômico que a gente discutiu, e principalmente nas mudanças demográficas rápidas, o Brasil envelhecendo muito rápido, quais podem ser as consequências sociais de ter uma parcela enorme da população chegando na idade de se aposentar sem reservas financeiras adequadas? Boa pergunta. Como isso poderia impactar não só a vida dessas pessoas e suas famílias, mas também as gerações mais novas, que talvez precisem dar um suporte? E como isso poderia pressionar as políticas públicas, sistema de saúde, assistência social? É uma questão bem complexa, né? Que conecta as decisões financeiras que a gente toma hoje com o tipo de sociedade que a gente vai ter lá na frente. Fica aí a reflexão sobre essa dimensão mais coletiva do problema. Uma reflexão muito pertinente mesmo. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta exploração sobre como planejar uma reforma mais tranquila no Brasil, com base no que a gente analisou hoje. Até a próxima!